O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele está tendo uma repercussão bastante importante no país e internacionalmente. Vários pesquisadores e ativistas que tratam da segurança alimentar e nutricional, como Michael Pollan, sugerem que este é o melhor guia já publicado para uma população. O Guia Alimentar para a População Brasileira classifica os alimentos em 4 grandes grupos: alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura são as frutas, legumes, verduras, são aqueles alimentos em sua base, em sua maioria vegetais, ou produtos animais que não sofreram qualquer alteração, desde a sua produção até a nossa casa, até a nossa mesa. Então, por exemplo, uva, goiaba, couve, esses são alimentos in natura. Os alimentos minimamente processados é quando a gente pega esses alimentos in natura e a gente faz algum tipo de processamento, seja secagem, moagem, pasteurização, sem adicionar outros ingredientes, e aí a gente torna esse alimento minimamente processado. Os alimentos processados são aqueles fabricados já com adição ou de sal, ou de gordura, ou de açúcar, como, por exemplo, um abacaxi em conserva. Esse processamento, ele visa ou melhorar a palatabilidade ou a validade desse alimento, a durabilidade desse alimento. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que envolvem diversas técnicas de processamento de alimentos. E uma das suas grandes características é ser rico em sódio, açúcar e gordura. Mas além desses 3, eles também são ricos em produtos químicos, como os conservantes, aromatizantes, corantes, acidulantes. São aqueles rótulos que a gente vai ler, por exemplo, de um pão de forma ou de um biscoito, em que tem tanto produto ali, tem tanto nome, tem tanta sigla, que a gente nem consegue saber ao certo o que está escrito ali. Então aquilo já deixou de ser alimento, aquilo é um produto alimentício, é algo comestível, mas que a gente não pode mais chamar de alimento. O Guia Alimentar para a População Brasileira está baseado em 5 princípios. O primeiro princípio diz que a alimentação é muito mais do que ingestão de nutrientes. A gente precisa diferenciar alimento de comida. Alimento, ele traz consigo nutrientes que vai nutrir o nosso organismo, que vai nos dar saúde, rico em proteínas, vitaminas e minerais, fibras. A comida, ela é uma síntese da cultura, do social, do prazer. Então a gente precisa ter claro de que a gente não come pura e simplesmente para nutrir o nosso organismo, mas sim porque comer é um ato social. O segundo princípio diz o seguinte: as recomendações sobre alimentação e nutrição, elas devem estar concomitantes com o tempo que a gente vive. E o tempo que a gente vive hoje é um tempo corrido, de pessoas que estão atribuladas, jornadas de trabalho mais longas. As pessoas agora comem muito mais fora de casa. Então hoje nós temos que conseguir viabilizar formas de alimentação saudável e adequada para essa população que está nos grandes centros, em detrimento das grandes cadeias de fast food, que oferecem todo tipo de alimento que a gente não quer, porque são alimentos extremamente ricos em sal, gordura e açúcar. O terceiro princípio do Guia Alimentar para a População Brasileira traz o conceito de que uma alimentação adequada e saudável deriva de sistemas alimentares social e ambientalmente sustentáveis. É fundamental hoje, para que a gente tenha uma produção de alimentos adequada e sustentável, garantindo a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar, um sistema alimentar que promova a justiça social e proteja o ambiente. Assim, a gente não vai gerar desigualdades sociais e ameaça aos recursos naturais que nós temos e à biodiversidade do nosso país.
O quarto princípio do guia alimentar, ele está baseado nos diferentes saberes, gerando conhecimento para a formulação desses guias alimentares. Então, os guias alimentares, eles são provenientes de informações de estudos científicos, de informações de estudos antropológicos, assim como conhecimentos tradicionais do povo sobre comida, sobre alimentação. O quinto princípio do guia alimentar se refere à ampliação da autonomia dada às pessoas para escolherem os seus próprios alimentos. Hoje, é fundamental que nossa população tenha acesso a informações sobre alimentação e nutrição baseadas em ciência, baseadas no conhecimento científico e nas tradições culturais sobre alimentação e nutrição. Então, por que é importante a gente ter um guia alimentar para a população brasileira? Ele é um instrumento de promoção da alimentação saudável, ele fornece informações baseadas em evidências científicas para a adoção de uma alimentação mais justa, mais nutritiva, mais saudável. E ele pode ser utilizado por todas as pessoas. Numa escola, por exemplo, os professores podem trabalhar o conteúdo do guia com seus alunos. Por exemplo, numa creche, numa escola, nós temos merendeiras, nós temos as pessoas que cuidam da alimentação daquelas crianças. Então, seria fundamental fazer grupos para conversa, rodas de conversa com essas pessoas, para falar sobre as informações que estão no guia alimentar. Então, é isso que o guia traz para a gente, esse conjunto de informações baseados em conhecimentos científicos e tradicionais sobre uma alimentação saudável, sobre uma comida de verdade.